Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que você estiver ouvindo. Eu sou Clara Gomes e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário do Pão e Rosa. Esse mês de outubro completam-se 104 anos da maior revolução operária da nossa época, a Revolução Russa. E hoje nós vamos falar de uma das grandes personalidades do Partido Bolchevique, Nadeja Krupskaya, que foi revolucionária, pedagoga e também companheira do Lenin. Uma grande dirigente bolchevique que, depois da Revolução de Outubro, criou um novo sistema educacional soviético e colocou de pé as bibliotecas do Estado operário. A Krupskaya atravessou o exílio e a perseguição czarista, e depois da morte do Lenin, ela foi isolada pelo stalinismo da vida partidária. O Trotsky afirma que, abrindo aspas, a vida de Krupskaya sofreu uma virada extremamente trágica. Era como se ela tivesse que pagar por toda a felicidade que sua sorte lhe deu. Fecha aspas. Krupskaya foi a condutora do chamado testamento político do Lenin. Obviamente, ela sabia muito e era um perigo para a burocracia stalinista. Nossa, gente, hoje vai ter história da boa aqui nesse episódio. Mas antes de apresentar as nossas convidadas, eu quero chamar todo mundo a conhecer e escutar o novo podcast do Esquerda Diário, Espectro do Comunismo. Nesse primeiro episódio, o debate é sobre o trotskismo contra Stalin, o coveiro da Revolução. Eu espero que vocês gostem, gente. E hoje aqui a gente também vai falar sobre o papel do stalinismo, contando sobre a vida da Krupskaya, e para isso a gente está aqui num trio de educadoras. Eu, como vocês sabem, sou professora, mas eu tenho aqui mais duas pedagogas maravilhosas que vão ajudar a gente nesse processo. Clara Gomes, que é estudante de pedagogia da USP, foi essencial para que esse episódio fosse possível. Dá um oi para nós, Clara. E aí, pessoal, tudo certo? Bora lá! Bora lá! E também estamos aqui com a Vicky Gordon, que é professora e estudante de pedagogia da Unicamp. Dá um oi pra gente, Vicky. Oi, gente. Vamos que vamos, hein? Simbora. Muito bom, gente. Então a gente vai começar hoje sem mais delongas. Vamos lá pro nosso bate-papo. Vicky, você pode contar pra gente quem foi a Nadeja Krupskaya? Com todo prazer, Má. Mas antes de qualquer coisa, eu quero reforçar aqui que pra mim, enquanto educadora, tá sendo um prazer imenso me debruçar em estudar mais profundamente a vida dessa pedagoga revolucionária valiosa que se colocou a tarefa, de dedicar sua vida para a transformação profunda da sociedade e que ocupou o lugar de uma das principais líderes mulheres da Revolução de 1917. O legado deixado pela Krupskaya para a educação é grandioso. E cabe a nós, trotskistas, retomá-lo. A Krupskaya nasceu em 1869, em São Petersburgo. E logo cedo, na escola, ela fazia parte de um grupo de estudos revolucionários, no qual ela estudava o marxismo e passou a estudar também sobre educação. Ela conheceu Lenin em 1894 e foi apresentada ao grupo que ele liderava na época, que era a União de Luta pela Emancipação da Classe Trabalhadora. Por conta da sua atuação política, ela foi presa 2 vezes em 1896 e foi exilada em 97, no momento que escreveu o seu primeiro livro, que é A Mulher Trabalhadora. Em 1898, quando os dois estavam exilados na Sibéria, a Krupskaya e o Lenin se casaram e tiveram uma relação amorosa e de camaradagem até a morte dele. E juntos eles refletiram muito a construção de partido, a educação revolucionária e a construção do socialismo. A Krupskaya foi secretária do Comitê Central do Partido Bolchevique a partir de 1905. Mas em 1907, até depois da Revolução de Fevereiro de 1917, ela foi obrigada a se exilar por 10 dolorosos anos. Mas como revolucionária e mulher insubmissa que ela aproveitou esse tempo para aprender sobre a educação popular e escreveu outro livro, que até hoje não foi traduzido para o português, e que chama People, Education and Democracy, e que pode ser traduzido como Povo, Educação e Democracia. Em 1914, ela participou da redação do jornal Rabotnitsa,
que é a operária, né, junto de outras revolucionárias. Em 1915, ela integrou a delegação russa à Terceira Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, que foi organizada, né, pela Clara Zetkin e que, né, se manifestou fortemente contra a guerra imperialista. Com seus conhecimentos, né, sobre educação, ela colaborou muito para a Revolução Russa de 17, inclusive escrevendo, né, diversos textos que hoje estão compilados também, né, no livro Escola Comuna, e que eu recomendo muito a leitura, gente, é muito bom o livro. Eu tenho, né, inclusive usado bastante para uma pesquisa que eu estou desenvolvendo na universidade. Assim que os trabalhadores, né, tomaram o poder, a Krupskaya foi nomeada, né, comissária de educação, o cargo, né, que seria hoje tipo de uma ministra. E a partir daí, ela promulgou as leis educacionais, né, do novo Estado operário, promoveu uma forte campanha, né, de alfabetização e estabeleceu também várias instituições culturais. Ela também teve, né, ao lado do Lunacharsky, que foi outro importante revolucionário bolchevique e que se dedicou à educação, né, na direção do Narkompros, que era o Comissariado do Povo para a Educação, um órgão responsável por orientar as políticas educacionais dos anos do Estado operário antes, né, claro, de passar pela burocratização stalinista. E sobre isso, né, a Clara vai desenvolver mais daqui a pouquinho. Eu acho bem importante, gente, colocar aqui que depois da tomada do poder, né, que diferente do que falam os stalinistas, né, pra gente significa só 10% do processo revolucionário, as questões relativas à educação foram as primeiras tarefas dos bolcheviques, começando, né, com uma ofensiva de alfabetização que colocava toda a juventude à frente de alfabetizar toda a população para erradicar o analfabetismo. E isso mostra pra gente que a educação não era secundária, né, para os revolucionários, mas parte fundamental da construção do socialismo nesse período de transição. Pique, deixa eu até fazer um comentário sobre isso, que é muito louco, assim, né, de ver como a questão das mulheres, a questão da educação estava realmente, né, na primeira linha de reflexão dos revolucionários russos. E é muito louco a gente ver que é ao contrário disso, né, o momento que a gente está vivendo hoje, a gente vê que, na verdade, com a pandemia e com toda a crise que está colocada no mundo, o abismo na educação brasileira se aprofundou demais, né? E a gente escuta aí os governos dizendo que a gente vai demorar décadas para recuperar os anos perdidos. E isso tem a ver com a forma que os capitalistas enxergam a educação. Porque pensa, eu sempre me impressionei assim muito com esse dado. Na Rússia de 1917, com a maioria do povo, da população completamente analfabeta. E os caras conseguiram em 10 anos, real, assim, gente, o Estado Socialista alfabetizou em 10 anos todo mundo. Meu, pensa nisso. Eles não estavam resolvendo um problema de 1 ano e meio de pandemia, eles estavam resolvendo um problema estrutural de séculos. Sim, totalmente, né? Pra gente pensar bastante, né, em todo o atraso que o capitalismo traz, não só pra educação, né, mas pra nossa vida no geral. E aproveitando esse espaço aqui que eu encontrei pra fazer esse comentário, eu queria já desenvolver um pouco mais do que a Vicky, inclusive, mencionou agora há pouco, né. Eu vou aproveitar esse panorama, inclusive, que ela trouxe, me apoiar nele pra gente seguir discutindo mais sobre essa mulher que o Lunacharsky chamava de alma de Narkompros, né? O Comissariado da Educação para o Povo, que seria tipo o equivalente ao Ministério da Educação. Mas antes disso, assim como a Vicky, eu também não podia deixar de fazer esse comentário, porque para mim também é muito inspirador estar me formando na área da educação e compartilhar a experiência dessa revolucionária, né? Porque tudo que a Krupskaya foi parte de construir precisa compor a moral para a gente seguir batalhando contra cada um desses ataques que estão em curso na educação e que estão na contramão, na verdade, de uma educação emancipadora e ligada à vida. Esses ataques que literalmente só servem para aprofundar o processo de neoliberalização na educação e criar as bases para a precarização da vida e do trabalho. Então, para a gente pensar mais um pouco na história dela, eu acho importante desenvolver a questão do stalinismo, que teve impacto sobre ela e sobre a educação, que passava, assim como toda a sociedade russa na época, por uma efervescência política e social gigantesca, né? Uma vez que os caras só apenas, né,
tinha o desafio, o objetivo de pensar um outro modelo de educação depois de séculos de educação burguesa sob o capitalismo. Inclusive, uma das ideias mais fortes e que mais marcam a atuação da Krupskaya era justamente a da autonomia conferida às unidades escolares, né? Para que elas pudessem, a partir da experiência prática, ser parte ativa de pensar todo esse novo que seria uma sociedade, uma escola que não fossem divididas por classes sociais. Então ela via como algo essencial essa autonomia que se combinava a uma ligação profunda da escola com os trabalhadores, porque por meio das experiências que fossem adquiridas ali na prática cotidiana, é que se materializaria a escola do trabalho e a educação politécnica, né? Que parte dos escritos produzidos pelo Marx, como as instruções para os delegados da IT, sem que a educação, né, se separasse das tarefas políticas, para a gente ver, né, a atividade criativa que é exigida, né, para a construção de uma nova sociedade, né? Então é muito visionária essa ideia. E com a morte do Lenin, em 1924, o stalinismo ganha ainda mais um corpo no partido, que por consequência vai desembocar na burocratização da Rússia revolucionária, criando privilégios para um setor do partido que, para se sustentar, levou à frente uma política que, assim, a gente pode dizer que é contra-revolucionária, né? Porque se baseou na perseguição política, na degeneração das ideias do Lenin e da revolução e no retrocesso de uma série de conquistas que foram alcançadas pelos trabalhadores a partir da tomada do poder. O nível de reacionarismo do que foi o stalinismo pode ser exemplificado com a perseguição e assassinato de quase todos os membros do Comitê Central do partido que estiveram à frente de dirigir a experiência de outubro de 1917 e os processos anteriores dos quais se tiraram as lições estratégicas necessárias para que ocorresse essa revolução, né? Além de outras medidas que foram parte de trilhar todo o caminho para a restauração capitalista na Rússia, mesmo após uma revolução que representou o que teve de mais avançado no movimento operário a nível mundial. Inclusive, Clara, é importante lembrar aqui, né? Você falou que todos os membros do Comitê Central, né, do Partido Bolchevique foram assassinados, inclusive o próprio Trotsky, né? Que foi expulso e depois foi assassinado por um agente stalinista no México em 1940. Isso é muito brutal, isso, né, gente? Nossa, é demais. E ainda tem gente que canta aquela música, né? Stalin matou pouco. Tipo, gente, é bizarro, porque representou um nível, assim, bárbaro de reacionarismo, né? Tipo, é um nível de contra-revolução muito grande. Você assassinou aqueles que tiveram à frente de dirigir o processo da revolução, que é o que a gente estava discutindo. Tipo, é um processo muito avançado dentro do movimento operário. Então, nossa, é muito reacionário, né? Mas, enfim, nesse sentido, a educação que vinha sendo tomada, né, como um objeto de constante debate, ela não poderia passar por fora dessa política reacionária que acontecia, inclusive, que a gente está falando dessas perseguições, desses assassinatos. A educação também foi uma das áreas afetadas. E a Krupskaya também, e outros quadros de peso do partido, que ficaram responsáveis por pensar os passos do comissariado da educação. Para a gente ter noção um pouco, o nível de conflito entre o comissariado e o stalinismo desembocou na demissão do Lunacharsky, que acusava o Stalin de perseguição a estudantes que apresentassem uma visão crítica sobre ele. O Pistrak, um dos educadores que refletiu junto com a Krupskaya a ideia de educação por complexos, foi morto ao mando do Stalin. As suas obras só voltaram a ser estudadas depois da metade do século XX. O Vygotsky, também um outro autor que a gente super estuda, assim, na universidade, também foi perseguido e acusado de um pretenso idealismo, tendo uma série de obras não publicadas fruto dessa política. Então, assim, a lista de perseguições é infinita e a Krupskaya era parte dela. Não à toa, em 1926, ela afirma que se o próprio Lenin tivesse vivo, provavelmente ele estaria preso em uma das prisões do Stalin. É engraçado, né? Porque os stalinistas se reivindicam marxistas, né? Leninistas, mas na verdade a própria Krupskaya aponta como Lenin ia se contrapor a essa política e provavelmente seria perseguido pelo próprio Stalin. Com certeza, acho que ela estava afirmando algo bem concreto, assim, né? Do que aconteceria. E no testamento do Lenin, consta que a Krupskaya era perseguida por ser parte ativa do combate ao stalinismo até antes da morte do seu companheiro. Inclusive, ela foi acusada e é até hoje, pra gente ver o nível, assim,
realmente de absurdo, eu não consigo achar outro termo, né? Ela foi acusada de ter forjado o testamento do Lenin, e acusações essas que, na verdade, veio para tentar ocultar as derrotas que o stalinismo impôs ao proletariado a nível internacional, a partir de teorias como a do socialismo em um único país, que levanta uma estratégia criminosa que traz revoluções em outros países e que submeteu a Rússia a um isolamento político e econômico em meio ao gigante mar capitalista, sendo parte fundamental para sua degeneração como Estado operário. Claro, com você falando tudo isso, eu acho que fica assim bem nítido, né? Que o stalinismo ele teve uma linha de isolar realmente a Krupskaya, né? Inclusive, lendo aí agora, né, para preparar esse episódio, os últimos escritos do Lenin, que é uma compilação de textos que foram ditados, inclusive, por ele, porque ele estava muito mal de saúde, e aí tinha um lance que os médicos autorizavam ele a ditar por 5 minutos em alguns dias, outros 15 minutos, outro meia hora e etc. Então são textos que ele ditou, né? E nessa compilação, que tem também o testamento político dele e o diário das secretárias, que inclusive a Tati, que é minha amiga e camarada aqui do ABC, sempre me recomenda, ela me recomenda vários textos ótimos. E agora eu tive lendo esse diário das secretárias e realmente é muito bom. Porque você acompanha ali o cotidiano do Lenin nos seus últimos dias, assim, né? O que ele estava pensando e tudo mais. Mas, enfim, nessa compilação de textos, tem uma carta da Krupskaya pro Kamenev, uma carta de 1923, onde ela tá muito brava, porque o Stalin distratou ela no telefone. E ela diz nessa carta que ela tem 30 anos de partido e que nenhum camarada jamais tinha falado com ela dessa forma. Ela tentou até fazer com que o Lenin não soubesse disso pelo estado de saúde dele, mas ele acabou sabendo, e inclusive nesses escritos aí, nessa compilação, tem uma carta do próprio Lenin ao Stalin, dizendo que ele soube da grosseria dele, e assim, entre outras coisas, e é bem claro que já em 23, a Krupskaya estava com os nervos à flor da pele, e que o Lenin também tinha bastante noção do problema que estava se desenvolvendo, e todo esse estresse e tudo mais. Imagina como ficou, né, depois da morte do Lenin, né? O que passou com a vida da Krupskaya, né? Então, também tem uma outra coisa que é muito interessante a gente pensar, que o stalinismo também não podia matar ela, né? Eles mataram um monte de gente da direção do Partido Bolchevique, mataram operários da vanguarda também, né? Mas a Krupskaya, como é que eles iam matar? Então, imaginem a perseguição que essa mulher sofreu, o isolamento, as ameaças, tudo mais que ela viveu depois da morte do Lenin. Gente, eu acho que esse episódio aqui, como eu tinha comentado no começo, não tem como a gente falar da trajetória da Krupskaya e não apresentar mesmo os crimes que foram cometidos pelo stalinismo, né? Porque eles marcaram muito a trajetória dela, e não à toa, o Trotsky, inclusive, fala sobre isso depois, né? Inclusive, como a trajetória dela foi marcada por toda essa experiência que foi o stalinismo. Eu acho importante a gente retomar tudo isso, apontar os erros que foram cometidos naquela época, pra gente ver, né, o que não deve ser reproduzido, né, na nossa luta por uma outra sociedade, por um outro mundo, né. Enfim, né, retomando um pouco, combinada a essa perseguição que eu e a Maíra a gente está desenvolvendo, também teve o avanço de outras políticas que foram um retrocesso no campo da educação, né? Como a de 1928, por meio da qual se impôs o método por grupos de trabalhos na escola, né, o método do Sujin, que foi votada pelo Comitê Central, que já era liderado pelo Stalin, e que literalmente se sobrepôs a todas as reflexões que permeavam no período. Então, literalmente ignoraram toda essa experiência vasta, todo esse período. Os caras deram uma... impuseram esse método. Não, desculpa interromper. Eu ia brincar que eles deram uma de Rossieri Soares, né? Estão impondo por cima dos professores. Então, não teve um diálogo, né? Que foi uma coisa dialogada, só se impôs, entendeu? Vai ser esse método aqui, mesmo com a Krupskaya se contrapondo, inclusive, a fazer isso, porque no final das contas tirava, inclusive, a autonomia. Toda aquela discussão que a gente tá fazendo, né? De como a construção do comunismo, a construção do socialismo, né? Passa por um exercício contínuo de criatividade, basicamente foi blocada, porque você impôs uma política que foi generalizada para todas as escolas, que
que, tipo, em certa medida se impôs até em relação à ideia de complexos que a Krupskaya levantava, né, Hélio Bistrak, e que claramente ia dar errado, né, e que criou um pretexto todo para o avanço da reforma educacional stalinista de 1931, que, na verdade, mais aproximava a escola da lógica burguesa, né, de educação, e que estava na contramão da ideia de politecnia, né, que, na verdade, se fosse levada à frente, poderia, inclusive, ser um calo no pé daquela burocracia. Então, o Stalin, ele avança com uma política que, na verdade, consiste em uma degeneração da ideia de politecnia e que está em consonância com a sua política de conjunto, né? Porque não foi só a educação que retrocedeu, né? Tipo, foi um retrocesso que se deu na vida de conjunto, inclusive na vida das mulheres, sabe? Justamente no período em que se tem um recrudescimento do stalinismo que se expressa no exílio do próprio Trotsky naqueles mesmos anos. Nossa, realmente, assim, é bem triste, mas mais que isso é revoltante, né? Entender todo esse processo da União Soviética, né? E também o papel que foi imposto à Krupskaya pelo regime stalinista. A gente ainda vai falar mais sobre isso, né? Sobre esse assunto ao longo do episódio, inclusive porque tem toda uma discussão, assim, em relação a esse tema, né? Se discute se a Krupskaya capitulou ao stalinismo ou não, enfim, um debate que realmente ele é controverso, mas o próprio Trotsky, quando ele fala dela, logo depois que ela morreu, ele não faz nenhum balanço dela, não. Na verdade, ele acaba afirmando uma visão de que outros dirigentes, inclusive mais independentes que ela, vacilaram frente à burocracia stalinista. Mas enfim, eu já anunciei que a gente vai aprofundar já essa questão, porque agora, na verdade, eu acho que é importante a gente entender a discussão relacionada à educação mesmo, que a Krupskaya já fazia bem antes da própria Revolução Russa, né? Quando a Clara falou aí que só poderia dar errado, né? Essa interferência stalinista na educação, e que, na verdade, acabaria se criando uma educação aos moldes, né, do que é a própria educação burguesa, eu acho que é bem interessante, assim, porque realmente a gente vê isso que foi isso mesmo que aconteceu, porque a Krupskaya tem textos que ela conta de antes, né? Por exemplo, um texto dela de 1899, que ela escreveu para uma brochura chamada Mulher Operária e que foi publicado só em 1901, ela faz uma denúncia pesadíssima sobre a situação da mulher operária e camponesa no que diz respeito à criação e à educação das crianças. Eu falo que é pesada, gente, porque é muito realista mesmo sobre o estado das crianças e das mulheres sob o czarismo. Ela descreve nesse texto bem detalhadamente a situação das famílias camponesas que dividiam a mesma casa com mais de 10 pessoas, onde as crianças geralmente eram cuidadas por babás, entre muitas aspas, que tinham entre 6 e 8 anos. Mas mesmo entre as crianças que eram cuidadas pelas mães... Nossa, gente. É muito brutal. Inclusive, de uma experiência, assim, sabe? Porque eu acho que várias pessoas, né, têm isso, tipo, de terem, sabe, um paralelo, assim, com o Brasil, enfim. No caso da minha avó, como ela contava várias vezes, como ela foi mãe muito nova... e ela não tinha acesso à informação, ela não sabia como cuidar de um bebê, né? Então eu fico imaginando como eram os cuidados, porque minha avó falava que às vezes a criança caía no chão, ela não sabia exatamente o que fazer, Sim. Não sabia como cuidar da saúde da criança, enfim. Eu fico imaginando como era naquela época, na situação que as mulheres viviam sobre o regime czarista. Devia ser uma coisa... terrível, assim, que é muito fruto da desigualdade, né? Sim. Não, inclusive sobre isso, também que você falou isso agora, até lembrei de uma história que minha mãe contava, que ela falava que minha avó saía pra trabalhar e ela cuidava do meu tio. E um dia minha avó chegou, meu tio tava quase morto, porque ela enfiou uma banana na boca dele, pra ele parar de chorar, provavelmente. Então, assim, ela fala... Imagina, ela fala nesse texto aí, a Krupskaya, isso, assim, tipo, dos vários acidentes que aconteciam com as crianças que eram cuidadas por crianças que fazem coisas de criança, né? Mas, enfim... Exato. É muito, muito doido, assim. Né? E mesmo isso que você falou agora, né? Tipo, ela também fala disso, né? Que, por exemplo, as crianças que eram criadas pelas mães, né? Que as mães conseguiam cuidar, né? Ela fala justamente isso, né? Que existiam vários problemas, porque essas mães muito pobres, sem instrução e tudo mais, né? Ela dizia o seguinte, abrindo aspas para a própria Krupskaya. Então, ela dizia que essas mães não tinham nenhuma ideia de como o corpo humano é constituído, de como a criança se desenvolve, do que é necessário para que a criança cresça forte, robusta e saudável. Aí fecha aspas para ela. E essa afirmação que ela faz
é acompanhada da descrição de como são as casas, de como é a vida dos camponeses, que compartilham a morada com animais, que as crianças doentes de causas transmissíveis, né, acabavam contaminando outras crianças, né, e o restante das pessoas saudáveis da família, que grande parte das crianças... Completa vulnerabilidade. Total, né? Ela também disse que, tipo, pra ver essa questão da vulnerabilidade, né, que grande parte das crianças das aldeias morriam antes dos 5 anos, né, e além disso, que não existia escola no campo, né? Mas ela também fala nesse texto, gente, é muito bom, leiam esse texto que ele é bem louco, assim, pra você ter uma noção do que estava acontecendo, né? Porque ela também fala sobre a situação das mulheres e das crianças da cidade, né? Das operárias. Então ela conta que a mãe, né, tem que trabalhar todo dia na fábrica. Então as crianças também são cuidadas na cidade por crianças maiores. Ela também diz que a maioria das fábricas não tinha escola e que as crianças não tinham acesso à educação. E aquelas que às vezes podiam, né, ir à escola, encontravam uma educação precária e autoritária, não tinham roupa adequada para ir para a escola, né, não tinha sapato, uma série de coisas, né? E ela denuncia também, né? Parece que a gente vai falar da nossa época, mas não, a gente está falando antes de 1900. Ela denuncia que os professores, né, no czarismo, eram proibidos de falar com os alunos sobre qualquer coisa além da alfabetização. Que eles não podiam falar da divisão das classes sociais, que não podiam falar da constituição da sociedade, né? Então, as professoras, elas tinham a tarefa de ensinar que tinha que temer 2 coisas, temer a Deus e temer os czares. E os professores, eles eram constantemente monitorados de maneira severa pelas autoridades, né? Pensem também em casa, né? As mães não tinham uma educação formal para poder ajudar os filhos, né? Tipo, como a gente vê hoje bastante aqui no Brasil, né? A gente que é professora sabe, agora na pandemia ficou muito claro, assim, como muitos pais não tinham condição realmente de ajudar seus filhos, né? Já que as pessoas saíam e seguem saindo, né? A classe trabalhadora, né? Até hoje, sabendo muito pouco da escola, né? E sem contar que as crianças da família operária, elas começavam a trabalhar muito cedo, no campo também, né? Mas eu digo aqui, trabalhar, né, por um patrão alheio a elas, né? Então, assim, lá pelos 12 anos, elas já eram meio independentes, assim, né? Miseráveis independentes. E elas tinham criado poucos laços com a mãe, porque a mãe chegava do trabalho exausta e tinha que seguir, né, no trabalho doméstico sem parar. Nesse texto, ela reivindica a Clara Zetkin, né, que questiona já nesse momento a necessidade de uma preparação especial para as pessoas educarem. E nesse sentido, ela conclui que a educação deve ser dever do Estado, né? O engraçado é isso, que parece, assim, super atual, né? Por exemplo, ela diz que a burguesia e o czarismo faziam propaganda de que os comunistas queriam acabar com a família quando colocavam esse tipo de proposta. Alô, pois Bolsonaro. Pra gente ver, né, como as coisas aparecem na história, né? Mas é muito louco que assim como a gente pode falar hoje, a gente pode falar daquele momento vendo, né, como era a organização familiar, que assim, as famílias estavam destruídas pelas mãos dos poderosos. Assim como a gente vê hoje no Brasil, as mães trabalhadoras indo pegar lixo no caminhão de lixo para poder alimentar seus filhos, né? Mas enfim, voltando aqui, ela esclarece que a defesa, na verdade, que ela fazia ali, né, com essas ideias, era de que os socialistas, na verdade, queriam que a educação pública das crianças fossem para todos, né? E não defendiam tirar as crianças dos seus pais, né? Ela explica o que eram os jardins da infância, que já existiam na Europa Ocidental, mas que também não era para todas as crianças, obviamente. E também coloca, né, que numa sociedade socialista seria tudo muito melhor, né? Inclusive essa reflexão dos próprios jardins da infância, com todos sendo igualmente educados. Eu ouvindo a intervenção da Maíra, lembrei muito, tipo, o que é relegado muito para as mulheres trabalhadoras, né? Porque, por exemplo, se a gente pega o caso do Miguel, tipo, as mães muitas vezes não contam com creche, elas têm que trabalhar muito. Por exemplo, se a gente pega o caso da mãe do Miguel, ela teve que recorrer a levar o filho dela pro trabalho e mesmo assim o filho dela não tava em segurança, né? E a patroa simplesmente negligenciou a vida da criança. Então, pra gente pensar mesmo como, tipo, as mulheres trabalhadoras não tinham paz e, tipo, como era necessário realmente superar o capitalismo, porque ele coloca várias barreiras pra criação das crianças, pra formação das crianças, né? Colocam elas numa constante condição de vulnerabilidade. Nossa, sim. Nossa, Clara, toda vez que eu relembro, assim, esse caso, né, do Miguel, eu me arrepio inteiro. É muito, muito revoltante, né? Meu, e todo esse controle, né, que a Maíra colocou, que se tinha em relação ao trabalho dos professores, né, não tem como, né? Mas a gente lembra muito, né, do projeto bolsonarista reacionário, né, da Escola Sem Partido,
que censura, né, e persegue os professores que são mais críticos e principalmente, né, os que são declaradamente de esquerda, né? E sobre isso, assim, né, sobre a visão, né, para a educação, assim, eu vou desenvolver mais agora sobre a visão da Krupskaya, né, e do conjunto dos revolucionários que pensavam a educação sobre a escola no socialismo, né, e a que fins a escola devia servir. Mas não tem como entrar nisso, né, sem antes passar uma visão geral de como que era a escola no Estado burguês, né? A gente está falando de uma Rússia, gente, que antes da Revolução de 17, né, estava sob um sistema czarista, totalmente autoritário, né, atrasado econômico e socialmente, e que girava, né, totalmente em torno da agricultura, né, com uma maioria da população no campo, né, enfim. E a escola, nesse momento, ela era muito restrita às altas camadas da sociedade, né? E vinculava muito a moral burguesa, a religião e a necessidade de educar uma juventude para seguir explorando, né? E acumulando poder, enquanto a maior parte da sociedade só acumulava misérias, né? E ao mesmo tempo que os filhos da aristocracia e da burguesia tinham uma formação completa, né, para seguir esses objetivos de seguir explorando, né, enriquecendo, os filhos dos camponeses e dos trabalhadores, quando tinham acesso à educação, né, o que era muito raro, porque tanto, né, logo cedo eles tinham que trabalhar, né, junto com as suas famílias, mas também, né, porque muitas vezes nem tinham professores no campo, né, na região onde eles viviam. Né, e eles eram, enfim, ensinados, né, quando iam para a escola, eram ensinados o mínimo necessário para seguir reproduzindo, né, o trabalho braçal que os seus pais já desenvolviam, para realizar contas básicas, né, assinar papéis e, né, principalmente, eu acho que isso era central, assim, né, assimilar para si, né, a moral e os costumes burgueses. E eu queria compartilhar um trecho de um texto da Krupskaya, que eu vou citar bastante aqui, que chama Sobre a Questão da Escola Socialista, que ilustra muito o que era a educação para os filhos dos camponeses e dos trabalhadores, né? Então, abre aspas aqui. Em poucas palavras, a tarefa da escola pública é manter os estudantes com a moral burguesa, diminuir sua consciência de classe, fazer deles um rebanho obediente e fácil de controlar. Fecha aspas. E isso, né, gente, é bem a cara nojenta, asquerosa da burguesia, né? Exatamente. E nesses marcos, a escola pós-Revolução Russa cumpriria um papel fundamental, né? Em diversos aspectos, né? Mas tanto contribuía para a emancipação das mulheres, né? Para possibilitar a vida política das mulheres, né? Que eram mães, quanto para educar, né, multilateralmente os indivíduos, de forma, né, que desde os primeiros anos eles pudessem ser sujeitos, né, com uma formação completa e ser principalmente parte ativa na construção da sociedade socialista. E aí aqui eu vou citar mais uma vez, né, mais um trecho de um escrito da Krupskaya do mesmo texto que eu acabei de citar. Ela fala o seguinte: Lenin falou muitas vezes que deve ser modificado na raiz todo o conteúdo do ensino, que ele deve ser fortemente ligado com toda a construção socialista, com as tarefas atuais dessa construção. Como fazer isso? Um grupo de trabalhadores da seção científico-pedagógica da Comissão Estatal Científica tomou para si a tarefa de reelaboração dos programas. Nós tínhamos como alvo colocar para as crianças que chegavam à escola as bases de uma visão de mundo materialista, desenvolver neles a compreensão de mundo ao seu redor e então mudá-la radicalmente, o que era exigido. Desenvolver neles a habilidade de trabalhar coletivamente, viver e estudar. Imagina, gente, isso sim é escola, né? Demais. É a escola que eu quero. E uma outra... Exatamente, essa é a escola que eu quero trabalhar. E uma outra questão que a Krupskaya vai refletir, né, para a educação é o caráter internacionalista que a escola socialista deve carregar. E isso, né, gente, ela não cria do nada, né? Mas com base aí na teoria marxista, né? No próprio manifesto do Partido Comunista, quando Marx, né, o Engels chamam a unidade do proletariado do mundo inteiro, né, para a tomada do poder e para a construção do socialismo, né? E isso já é diferente, né,
desde o início do que diz o Stalin, né? Que enfim, não dá para o socialismo ser construído isoladamente em um ou outro país, né? E ela acredita que a educação também deve ser internacionalista, né? Tomando como base as lições, né, as experiências de outros países para avançar no sentido da educação que se quer fazer, né? E pensar o que era a escola para Krupskaya, isso é muito forte, assim, né? Que tem que ser com base em pensar que, uma nova sociedade estava sendo construída, né? Que não havia fórmula pronta para nada, né? E que tudo precisava ser experienciado. E que as crianças são a base do que vai ser construído no futuro, né? Formar uma juventude com base no que se acredita ser o ideal do sujeito comunista é formar as bases para essa nova sociedade que os bolcheviques batalhavam para construir. Ai, gente, é muito lindo, né? Eu fico, assim, apaixonada de ver o que foi essa experiência rica. Eu também. É apaixonante mesmo. assim, cara. Imagina. É pra gente ver como a revolução é um processo muito libertador e eu acho que a gente vivendo todo dia as angústias, né, na escola, quer muito ambicionar isso. Eu fico pensando como cada educador vai ser parte ativa de ficar quebrando a cabeça todos os dias para pensar em como construir uma nova educação, né? E, bem, vamos continuar aprofundando, né, as ideias da Krupskaya sobre educação. Eu tô doida para fazer isso, né? Então, eu tava pensando em desenvolver o que a Krupskaya falava sobre educação secular e as tarefas para a educação socialista, que eu acho que vai bastante ao encontro do que a própria Vicky estava trazendo, né? Ao longo das obras, a Krups, né, eu vou até fingir aqui que eu sou muito amiga dela, muito íntima, sabe? Eu chamo de Krups. Pedagoga, assim como eu, mais que amigas, friends. A Krups, ela aponta o papel reacionário que a educação secular cumpre na formação dos alunos. E o que eu fiquei refletindo sobre isso é como, ao mesmo tempo que a educação secular vem para limitar a formação unilateral, né, à medida que essa educação secular, especialmente para a classe trabalhadora, surge em contraposição a uma formação que pudesse introduzir as crianças, né, ao que ela mesma, né, faz a brincadeirinha, né, de chamar de santuário da ciência, da tecnologia, da formação de uma série de predisposições sociais fundamentais para se construir a sociedade comunista, essa formação secular também cumpre um papel ideológico forte de legitimação da sociedade burguesa e da naturalização das desigualdades, né? Uma vez que toda a estrutura social que a gente vive, né, que faz as mulheres viverem o que elas estavam vivendo lá no czarismo, que, né, a Maíra estava desenvolvendo, ou toda a desigualdade, né, que a gente foi pegando em cada uma, né, dessas intervenções que a gente fez, pensando um pouco sobre a ideia da Krupskaya, tudo isso é naturalizado dentro da educação secular, afinal é uma vontade divina. Então não é à toa que a nossa camarada Krupskaya, ou Krups para os íntimos, né, sempre marcava que a educação precisa ser laica, né? E eu acho que essa ideia é muito importante nos tempos que a gente tá vivendo. Essa mulher é muito atual, né? Porque a gente tá vivendo nos tempos que a gente não tem nada mais, nada menos que o Bolsonaro, a Damares e a bancada evangélica, né? É só reacionarismo atrás de reacionarismo. Socorro, enfim, né, gente? Socorro, SOS. Enfim, retomando, é interessante pensar isso em contraposição ao que a Krupskaya apontava serem as tarefas da educação socialista, né? Pensar essa educação secular em contraposição a um outro modelo de educação que era o que ela batalhava todos os dias para construir, né? Porque para ela, os marxistas, eles precisavam entender o espaço que as escolas têm para influenciar a visão de mundo do estudante, da juventude, né? De uma maneira que é organizada e sistemática, o que reforçava a luta contra o caráter de classes que marca a sociedade capitalista e a escola, já que a escola em si é utilizada, na visão da Krupskaya, como um instrumento de subjugação intelectual das amplas massas nacionais, né? Quando ela se encontra sob o comando da burguesia. Isso é importante a gente destacar, né? Então, em base a essa reflexão, a Krupskaya mostra as problemáticas da gente, inclusive, se limitar só a uma luta por uma educação democrática, né? Sem se questionar mais profundamente o sistema econômico e quem está sob o comando do Estado e, consequentemente, ao mesmo tempo que está no comando dessas escolas, consequentemente está no comando, né, dessas escolas, que no caso é a burguesia, que tem interesses antagônicos aos nossos, né, tem interesses antagônicos aos dos trabalhadores e aos dos estudantes, né. Então, uma educação sem questionar a divisão de classes na qual se baseia
a sociedade capitalista não questionaria até o final toda essa servidão espiritual a qual o capitalismo submete os filhos dos trabalhadores, né? Ainda que muitas vezes esses projetos democráticos de educação façam um questionamento que é correto, que é em torno da posse exclusiva do conhecimento por parte da burguesia. Então, ao mesmo tempo que ela mostra como muitas vezes as escolas que apresentam o trabalho como princípio educativo dentro do capitalismo, ela mostra como essas escolas acabam se conformando, na verdade, como ilhas isoladas que não se vinculam organicamente às demandas da sociedade, né? E que, portanto, não colocam os alunos como um corpo ativo, né, que é capaz de produzir mudanças na realidade que o cerca, né? Pelo contrário, inclusive quando eles têm contato com a realidade, eles se deparam, né, quando eles saem das escolas, né, como é no caso de muitos filhos ricos que ficavam isolados, né, em algumas escolas rurais, eles se deparavam com uma realidade em que ou você tinha que ir para o trabalho braçal ou você tinha que ir para o trabalho intelectual, né? Então, e nesse sentido, a educação socialista é muito diferente, né? Porque ela não se propõe a ser uma ilha isolada no capitalismo. E eu acho interessante essa reflexão da Krupskaya, porque dialoga muito com as angústias que a gente vive no dia a dia, no trabalho, nas escolas, né? Quando a gente quebra a cabeça pensando, como que eu vou possibilitar que meu aluno seja sujeito, se reconheça como um ser histórico, produtor de cultura, né? Tô até furtando aqui uns termos freirianos para usar no podcast, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está pensando, quebrando a cabeça todo dia, a gente se depara de precarização que concretamente impedem isso, né? E há décadas atrás, se baseando nas ideias marxistas, a Krupskaya mostrava como 1 mais 1 é igual a 2, que as crianças e os jovens eles só podem ser sujeitos à medida que eles têm acesso a uma formação omnilateral, né? Que é o que Marx insere como parte do programa de emancipação da classe trabalhadora, para a gente ver realmente como a questão da educação não é algo secundário, né? O próprio Marx colocava ela como uma parte intrínseca do programa, né? Então aqui eu acho importante fazer, inclusive até um parênteses, porque pode ser que não fique claro exatamente, né, no que consistiria essa formação, que é resultado da articulação entre a educação mental, né? A educação unilateral, ela consiste numa articulação entre a educação mental, a educação física e a instrução tecnológica, né? Sendo que essa última, né, a formação tecnológica, eu acho que é importante desenvolver um pouco, porque a ideia dela é introduzir o jovem aos princípios gerais dos diferentes ramos da produção e do manejo dos instrumentos elementares de todos os ofícios, né? Que é muito diferente de uma formação técnica especializada, né? Que é o que a gente vê mais recorrentemente a juventude no limite ter contato, né? Que muitas vezes é lido por vários educadores, inclusive, como educação politécnica, sendo que, na verdade, não. A educação politécnica, ela consiste, né, em um conhecimento muito mais amplo sobre todo o processo produtivo, né? Sobre todos os ramos. É uma educação realmente muito profunda, né? Enfim, feito esse parênteses, a Krupskaya e outros educadores tomaram para si essas ideias e dedicaram boa parte das suas vidas a um projeto socialista de sociedade e de educação que tivesse o trabalho da sociedade, né? E aí dialoga com a questão da educação por complexos, porque essa educação por complexos tomava a sociedade e o trabalho como eixo central da formação, né? Que possibilitasse o contato com toda a base de conhecimento científico, técnico e histórico produzido pela humanidade. Que formasse os jovens sob os princípios da solidariedade, sem os quais é impossível pensar o comunismo, né? Ao passo que esses alunos fossem integrados diretamente à produção para pensar no que é necessário para a sociedade avançar, para a gente ver o quão profundo realmente era essa reflexão e como realmente os alunos eram sujeitos, né? Então é essencial, como educadores, a gente se apropriar essas ideias, né? Porque elas mostram como a luta pela revolução elevou a outro patamar a ideia das crianças e dos jovens como sujeitos a partir de uma educação socialista, que só se materializa pela tomada do poder, que passa diretamente pela organização em um partido revolucionário que seja construído ativamente e criativamente por cada um de seus membros, sendo as produções da Krupskaya um forte exemplo das batalhas que ela travou para que o partido aprofundasse ainda mais as suas conexões com as demandas mais sensíveis da população.
Uma outra reflexão dela, que se conecta às demandas sensíveis, foi quando ela mostrou que a educação tem que se incumbir da saúde física e corporal das crianças, combinadas outros elementos, né, que a gente trabalhou aqui no podcast, né? E num país, como era o caso da Rússia, que enfrentava uma condição de extrema desigualdade, fruto das guerras, isso era essencial, né? E eu acho que no momento em que muitos dos nossos alunos passam fome nas escolas e que veem essas famílias terem que ir para as filas dos ossos, as ideias da Krupskaya e a nossa luta organizada se tornam mais atuais do que nunca. A Krupskaya foi a mina que produziu uma série de registros nesse sentido e que fez parte de um período muito rico da história da educação na Revolução Russa, que precisa contagiar a gente na nossa luta por outra educação e outra sociedade na sala de aula e nas ruas, pois ela mesma mostra, em nenhum momento a educação se separa das tarefas políticas. E assim, convenhamos, a gente tem uma tarefa política gigantesca em nossas mãos quando a gente opta ser ou continua sendo educadores em meio ao governo Bolsonaro. Nossa, com certeza. Vale o tamanho da tarefa. Que tarefa é essa? A tarefa gigante. Mas a dela era muito gigante, né? A gente tem que se inspirar realmente para poder pensar. Anima. E eu acho que todo esse debate que ela coloca, né? E outros revolucionários também faziam, é justamente um debate para agora, né, gente? Então acho que é bem importante colocar nesse marco que a gente está discutindo aqui, né? Porque, inclusive, nesse momento, tem milhões de crianças passando fome no Brasil. Milhões mesmo, né? A gente está atravessando a reforma do ensino médio, ataques duríssimos à educação, toda uma reformulação na escola pública para ela servir para que o aluno aprenda a disciplina do trabalho capitalista. Então, assim, né? Pensa nisso, gente. Os novos itinerários formativos do Estado de São Paulo têm um conteúdo de ensinar o estudante a ser empreendedor, né? Que foi a moda aí do bolsonarismo, também, né? Pra ser youtuber, pra gente ter noção. Não, e entre outras coisas, né? Porque, na verdade, assim, aprender a ser empreendedor, no caso atual, significa o cara arrumar uma bike e fazer serviço de entrega com salário de fome, né? E o governo de São Paulo, eles têm a cara de pau de querer ensinar os jovens a trabalharem no telemarketing, né? E, inclusive, isso é tendência nacional, assim, né? Os caras querem impor em São Paulo para poder depois impor em todo o país. E, tipo, isso é muito sério, assim, né? Você pensar no itinerário formativo, que a formação é para isso, né? Mas todo esse debate que a gente está fazendo não tá descolado de pensar a situação das mulheres trabalhadoras. E aí, mais uma vez, a gente vai retomar aqui rapidão as conquistas das mulheres na Revolução Russa. E por que a gente sempre volta nisso, né? Vocês devem se perguntar. A gente volta nisso porque esse foi o maior processo da história de combate e de emancipação feminina. E ele só foi possível porque foi fruto de um processo profundo de revolução social. E também pela concepção que os e as bolcheviques tinham, que era de que as mulheres tinham que ter igualdade aos homens perante a lei, mas principalmente perante a vida. Então eu vou citar aqui, né, a Diana Assunção, né, que também é apresentadora aqui do podcast, num texto dela que se chama A Questão da Mulher na Revolução Russa, quando ela fala o seguinte, abrindo aspas aí para Diana, né? O lugar da questão de gênero na Revolução ia para além das medidas mais imediatas. Acompanhava a visão histórica de que sem libertar as mulheres não é possível existir o comunismo. Fecha aspas. Agora vamos abrir uma aspas aí para o Trotsky, que dizia, né, a Revolução de Outubro inscreveu em sua bandeira a emancipação da mulher e produziu a legislação mais progressista da história, né, sobre o matrimônio e a família. Isso não quer dizer, no entanto, que imediatamente a mulher soviética conquistou uma vida feliz. A verdadeira emancipação da mulher é inconcebível sem um aumento geral da economia e da cultura, sem a destruição da unidade econômica familiar pequeno-burguesa, sem a introdução da elaboração socializada dos alimentos e sem educação. Fecha aspas. Então, assim, gente, o Lenin, o Trotsky, as dirigentes bolcheviques, como a Krupskaya, pensavam constantemente em como libertar as mulheres da escravidão do lar. Então, né, em forma de lei, as mulheres conquistaram em 1918 um código completo do casamento, da família, da tutela, né? E esse código, ele captou em lei uma visão revolucionária das relações sociais, baseada na igualdade das mulheres e no definhamento da família. Né? Quem conta isso pra gente é o Andy Goldman, num livro que a gente também sempre recomenda aqui, que é o Mulher, Estado e Revolução. Enfim, nesse código era permitido o divórcio até por carta. Deixava de existir esse negócio do filho ilegítimo, entre outras coisas. Mas, para além disso, né, o Estado dos soviets
buscou criar lavanderias públicas, creches públicas, restaurantes públicos, para que a mulher pudesse se desenvolver como ser humano, né? Além do que, o aborto se tornou um direito, enfim, uma série de coisas. Então, nesse marco de transformações profunda, o papel da educação socialista foi muito debatido, né? E de forma acalorada. E a Krupskaya foi um motor importantíssimo para essa discussão. Nossa, Má, é muito emocionante, né, inspirador pensar a força e a profundidade, né, das conquistas dos revolucionários bolcheviques através da Revolução e da primeira, né, em toda a primeira década do Estado operário, né. E é nessa história que, a gente tem que se inspirar hoje para somar forças, né, e para derrubar Bolsonaro, Mourão e todos os setores desse regime reacionário que, assim, nos explora e ataca a cada dia, né, e para ir além disso, né, para acabar com o capitalismo internacionalmente. Mas, gente, infelizmente, eu vou ter que vir aqui com um balde de água fria em tudo o que, enfim, a Má colocou sobre os avanços, né, da Rússia soviética, para falar, na verdade, sobre os retrocessos que o stalinismo impôs à classe trabalhadora e aos camponeses desde a morte do Lenin, né, a perseguição dos trotskistas, a burocratização do Estado operário, enfim. Então, vamos lá, preparem-se. A Clara já desenvolveu, né, bastante assim, sobre os retrocessos que o stalinismo colocou para a educação. Mas eu queria colocar mais um ponto, assim, né? Que foi uma das principais batalhas, né? Que a Krupskaya deu contra o Stalin, né? Sobre a questão da politecnia que a Clara também já desenvolveu. E que, na verdade, a Krupskaya defendia em contraposição à profissionalização, né? Que na verdade acentua características, né, de uma formação especializada, mais restrita, que é totalmente oposta, né, à ideia de multilateralidade, de uma formação completa dos sujeitos, né, enfim. Então a Krupskaya deu uma batalha muito forte com o stalinismo em relação a isso. Foi uma das grandes batalhas da Krupskaya, assim. E para a gente marcar bem, né, o que significava a política de perseguição dos stalinos, né, eles, enfim, chegaram a assassinar, né, revolucionários, enfim, a gente já colocou um pouco isso, mas como o próprio Pistrak, o Trotsky e tantos outros, né, além de isolar e de caluniar a Krupskaya e trair por completo as massas trabalhadoras, né, que deram aí seu sangue para tomar o poder em suas mãos, assim, é um nível baixíssimo, assim, né? Cada uma das políticas do stalinismo que são, enfim, extremamente traidoras, né? E eu queria compartilhar aqui, mais especificamente, os retrocessos do stalinismo para a vida das mulheres, né? A Maíra já citou, e eu quero reforçar a indicação, né, do livro Mulher, Estado e Revolução, da Wendy Goldman, que inclusive a Diana, né, que também divide aí a condução desse podcast com a Má, escreveu o prólogo e, assim, gente, é um livro muito, muito forte, que retrata, né, muito o que foi a vida das mulheres a partir da burocratização. E aí eu queria vir aqui com uns exemplos que estão no livro e que, assim, toda vez que eu li me choca, que eu leio me choca, mas que me chocaram muito quando eu li pela primeira vez, assim. Que uma das primeiras conquistas, né, das revolucionárias foi o direito ao divórcio, né, sem aí nenhuma necessidade de nenhuma burocracia, né. Também o direito ao aborto, né, por uma simples decisão da mulher, assim, né, e a naturalização, né, da homossexualidade, que até então era crime, né. E essas, são conquistas, assim, imprescindíveis, né, e que até hoje são reivindicações, né, do movimento de mulheres e das LGBTQI. E assim, o Stalin, ele tratou de retroceder com tudo isso, né? Pensa isso, ele passou a dar medalhas para as mulheres que tivessem mais do que 10 filhos, ele perseguia os homossexuais, expulsava do partido, né? Enfim, tornou a dificultar o divórcio, né? Uma lista imensa de retrocessos que o stalinismo colocou. Sobre a recriminalização do aborto, né? Em 1936, o Stalin falou o seguinte, que eu vou fazer uma citação: o aborto que destrói a vida é inadmissível em nosso país. A mulher soviética tem os mesmos direitos que o homem, mas isso não a exime do grande e nobre dever que a natureza lhe assinalou.
é mãe e dá vida. Gente, imagina isso. Não, sem brutal, condições. né? É o oposto de como Lenin via e tudo mais, né? O próprio Lenin, quando falava da questão do aborto, falava, né? Um triste direito e tudo mais, né? Colocava nesse marco, né? Então, assim, o stalinismo realmente é o oposto do leninismo, né? Ao contrário do que eles querem afirmar. A grande dádiva, né? Tipo... E colocar a gravidez como um dever, gente, fala sério, né? Meu, nem parece que foi o país onde rolou aquela revolução, né? Tipo, se a gente para pra analisar as elaborações que a Krupskaya fazia, que outros revolucionários, como a própria Kollontai, né? Antes mesmo do stalinismo, tipo, cara, da onde que tira essa ideia de dever, né? Tipo, é um bagulho, sei lá, que remete até à religião, se a gente para pra analisar, tipo, sei lá, a igreja fala uma coisa dessa, sabe? É revoltante, né, gente? E ainda pensar que até hoje tem muita gente, né, que tem o Stalin como referência de grande revolucionário e que reivindica a sua trajetória, né, justificando e teorizando cada uma das barbaridades que ele fez, né, e a condução desastrosa que ele deu, né, da União Soviética, levando aí à restauração burguesa. Eu fico imaginando o nível de malabarismo, né? É um malabarismo argumentativo que você tem que fazer para conseguir justificar uma pessoa que literalmente fala que o aborto que destrói a vida é inadmissível em nosso país, a mulher soviética tem os mesmos direitos que o homem, mas isso não exime da grande nobre dever, né, de que a natureza ali assinalou. Tipo, gente, qual malabarismo argumentativo você tem que fazer pra conseguir afirmar que o Stalin é um grande revolucionário, sendo que olha o que esse cara fez, sabe? É um nível de retrocesso que, assim, eu fico muito revoltada. Eu fico muito revoltada porque, lendo os textos da Krupskaya, eu fico muito contagiada com o nível de reflexão que tava tendo na época, o nível, não sei, assim, é realmente o que a gente tava discutindo, do trabalho criativo, de todo esse quebra-cabeça que eles estavam vivendo naquele momento pra conseguir pensar num novo projeto de sociedade que era construído no dia a dia, sabe? Então, é muito revoltante, assim. Mas, enfim... Esse ataque às mulheres que a Vicky tava falando, eu fiquei pensando aqui, ele não foi em vão, ele foi justamente contra aquelas que acenderam a chama da revolução quando elas protagonizaram as fortes greves e mobilizações em 17. Ele atacou quem estava na linha de frente da revolução e foi para cima da educação, por saber que uma educação que fornece os instrumentos necessários para ler e atuar sobre a realidade poderiam afetar e muito a sua política, né? Inclusive toda essa análise que a gente faz sobre o que foi o stalinismo em contraposição ao que foi aquele período rico que antecede a reforma de 31, que simplificou a politecnia, assim, não degeneração, né? Da Politecnia em si, tudo isso serve pra gente tirar as lições necessárias e pensar qual a educação que a gente defende, né? E que essa educação que com certeza se contrapõe a cada um dos ataques, como a reforma do ensino médio, que tentam se apresentar como uma alternativa viável, né, pra juventude, pra ela chegar melhor qualificada no mercado de trabalho, sendo que, na verdade, ela precariza a educação básica e oferece uma formação aligerada que só prepara para os postos precários de trabalho, né? A gente estava até falando sobre como a educação corporal é parte daquela formação omnilateral que o Marx fala lá atrás e que os educadores russos defenderam como parte integrante do currículo, mas se a gente para e analisa o que é a reforma do ensino médio, os caras querem reservar à juventude educação física EAD, sabe? É uma coisa que não faz sentido, eu não sei, eu não consigo imaginar uma aula de educação física EAD. Nossa, absurdo. Isso enquanto ainda tem educação física, né? Porque o projeto é tirar a educação física, né? É verdade, eu tô reclamando, mas pode sempre ser pode piorar. Sempre pode Mas pode piorar. melhorar também, né? Os revolucionários russos realmente mostraram isso. Exatamente. E é nisso que a gente tem que se apoiar. Definitivamente a gente não quer uma educação, né, que se vincule ao mundo do trabalho, dessa maneira como a reforma do ensino médio e as outras políticas que estão sendo levadas à frente, especialmente desde o governo Temer, né, a partir do golpe institucional, que só vem com o objetivo claro de reproduzir as desigualdades sociais, né, uma vez que os filhos da burguesia seguem tendo acesso pleno à formação intelectual, né, e os educadores, eles defendem uma educação e uma sociedade, né, livres de toda forma de opressão e exploração. A gente quer superar essa educação que é calcada numa dualidade estrutural entre a educação intelectual e manual, para que os nossos estudantes tenham a formação mais unilateral possível, sem se render a uma falsa visão de que a própria educação que é reservada à burguesia é o nosso objetivo.
Porque a gente não quer uma formação que seja exclusivamente intelectual, porque isso também seria extremamente fragmentado e não daria conta de apresentar a vastidão dos diferentes conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade, especialmente toda a ciência, que inclusive é produzida pelos próprios trabalhadores nos seus locais de trabalho e em suas lutas. Eu quero que meus estudantes, assim, tenham direito à discussão de gênero e sexualidade nas escolas, né? Diferente do Bolsonaro e da galera pró-escola sem partido, eu sei muito bem que esses temas são concretos na vida de uma juventude que precisa ter acesso a todos os conhecimentos necessários para construir seu gênero e sexualidade com toda a segurança, para fornecer um espaço para que essas discussões se deem sem qualquer tabu ou julgamento. Sai para lá com essa ideia de que esse tipo de educação tem que ficar restrita ao lar. Tipo, a gente sabe que a maior parte dos abusos acontecem dentro de casa, então não fica restrito no lar. É um problema social que a escola tem que dar conta. A educação que os professores querem é com condições dignas de trabalho, sem congelamento de salários, mas sim com reajuste salarial conforme a inflação, que se combina jornadas de trabalho 50% em sala de aula e 50% em trabalho pedagógico, sem superlotação das salas ou assédio das direções, mas sim um plano que combata a evasão dos alunos nesse momento. Porque a Maíra estava até falando dos problemas gerados pela pandemia. Um monte de criança não teve direito a acessar a educação porque foi imposto um EAD sem diálogo com a comunidade escolar e agora está sendo imposto um retorno presencial que sequer garante as condições para que os alunos realmente possam ficar na escola, né? Não só no sentido sanitário, né, também, mas falando mesmo, tipo, de todas as condições do nível de desigualdade que a gente tá falando, né? Tem aluno que literalmente vai à escola para comer, né? Enfim, a gente não tá tocando nisso. É muito importante que a gente continue levantando essa luta. Os professores da rede pública e da rede privada, isso eu queria colocar também, eles compartilham uma série de impasses e demandas que são fruto do projeto de precarização da vida e do trabalho e que muitas vezes são sentidas por vários setores da classe trabalhadora. E isso precisa ser um ponto de apoio para a unificação das lutas, né? Que se coloque contra as reformas, tendo como horizonte uma outra sociedade, uma outra educação que permita a plena formação dos estudantes conforme seus interesses e aptidões. A nossa luta, ela precisa se inspirar em toda a força que a Krupskaya e outros educadores expressaram na construção da escola do trabalho contra todos os atores desse regime que protagonizam as reformas contra a gente, como é o caso do Dória, que eu não canso de falar, em franco diálogo com os setores da esquerda que enxergam nele um defensor das liberdades democráticas e um aliado na luta contra o Bolsonaro, sendo que ele passou a reforma administrativa outro dia, que vai deteriorar ainda mais as condições das nossas escolas. Isso sem falar no Nunes, que quer impor o Sampaprev, enquanto ele e o Holliday tentam apresentar os professores como vagabundos. Vagabundos são eles, sabe? É muito importante falar isso do alto privilégio. Eu quero ver esses caras ganharem como uma professora. Nossa, eu também quero ver isso. Inclusive, eu ia comentar que a gente falou muito do Dória, né, de políticos de São Paulo, né, somos 3 educadoras aqui de São Paulo, mas assim, gente, pode generalizar para o conjunto dos políticos da ordem e como eles enxergam todas as questões da educação e os professores, né? A gente tem que lembrar que a campanha do Bolsonaro foi muito contra os professores, né? Assim como vários caras que são fruto do golpe institucional, desse regime degradado, que, enfim, sempre odiaram os professores, inclusive esse Holliday, que, na verdade, né, é um cara super jovem e tudo mais, e que adora falar contra os professores, chamando até mesmo de vagabundo, né? Então, enfim. Mas eu achei muito forte esse debate todo, viu, gente? Eu acho que toda essa discussão, nossa, foi muito pesado, né? Eu acho que toda essa discussão, sim, eu também, cara, em vários momentos, né? E essa discussão da educação, ela é muito fundamental, porque a gente defende a escola pública dos ataques, mas a gente precisa lutar por uma escola que sirva, né, para formar a nossa juventude de forma ampla, onde os nossos jovens tenham acesso ao esporte, à arte, à cultura, né? E essas lições da Revolução Russa são muito importantes para a gente refletir a educação que a gente quer. A Krupskaya foi dessas grandes que dedicaram a vida pela Revolução e que refletiram profundamente a questão da educação e da criação das crianças. O que a gente pode dizer é que essas pautas são pautas das mulheres trabalhadoras e do conjunto da classe trabalhadora. O stalinismo, como a gente já falou, foi responsável pela derrota da classe trabalhadora russa e de outros países e atuou sempre para demonizar o Trotsky e toda a oposição, né, que existia contra ele, né? E a gente aqui, para estudar para esse podcast,
encontrou uma carta da Krupskaya pro Trotsky que é muito linda. E olha o que ela diz, abre aspas. Outra coisa que eu queria dizer é que as relações que uniram Vladimir Ilyich a você, desde o dia em que você apareceu em Londres, vindo da Sibéria, não mudaram até a hora da sua morte. Desejo a você, Levi Davidovich, força e saúde. Fecha aspas. Gente, me emociona uma coisa dessa. Tô chorando aqui, gente. Nossa, é muito emocionante. Muito forte. Mas, né, em relação ao debate sobre o stalinismo e a Krupskaya, eu também fico com as palavras de Trotsky no obituário dela em 1939, né, uma partezinha só que eu vou colocar aqui, né, que ele fala o seguinte: além de ser esposa do Lenin, o que, aliás, não foi acidental, a Krupskaya foi uma personalidade proeminente por sua devoção à causa, sua energia e a pureza do seu caráter. O Trotsky acrescenta também nesse texto, né? Stalin sempre viveu com medo de que ela protestasse. Ela sabia muito. Ela conhecia a história do partido e o lugar do Stalin lá. Muito profundo, não é, minha gente? Ai, gente, é lindo. É muito... Nossa, muito. É muito brutal, ver o que tem todo esse debate. Aí, quando você pega essa reflexão sobre o Trotsky, fortalece muito pra gente se apoiar nas ideias da Krupskaya, que foi uma mina que, batalhou pra que, a juventude e os trabalhadores tivessem acesso a todo o conhecimento que foi historicamente produzido pela humanidade, né? E que, Sim. Inclusive, foi parte de permitir com que o Marx pudesse, realmente pensar no comunismo, né? Porque foi só ele se apropriando de todos esses conhecimentos que ele conseguiu. E pra mim é muito profundo mesmo. Ver que a gente tem uma mulher de fibra dessas, assim, que produziu tantas coisas, né? E que foi injustamente perseguida e acusada pelos stalinistas. Verdade. Bom, gente, assim, tem muito mais coisa que a gente poderia ficar aqui falando sobre a Krupskaya e a educação, mas hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer muito as meninas. Valeuzão, Clara. Beijo, gente. Brigadão. Beijo. Valeu. Estará aqui com a gente outras vezes, com certeza. E você também, Vicky. Muito obrigada. Muito obrigada também, gente. Nos inspiremos em Krupskaya e bora seguir a luta. Bora fazer a revolução, pessoal. Já quero tomar uma fábrica aqui. Vamos. É isso, galera. Em té. O governo dos operários e camponeses, que respeita os interesses das massas populares, deve romper com o caráter de classe da escola. Deve fazer com que a escola, em todos os níveis, seja acessível a todos os segmentos da população. Mas fazer isso não só em palavras, mas em atos. A educação seguirá sendo um privilégio da classe burguesa até que as finalidades da escola sejam alteradas. Essa frase é da Krupskaya, de 1918, e está no texto sobre a questão da escola socialista. É isso, gente. Curtam e compartilhem.